Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Progresso assume linhas da Logo Caruarense a partir deste sábado, 24 de janeiro de 2026. Veja as histórias. Contratação é emergencial por 90 dias, segundo a empresa pernambucana de transporte coletivo intermunicipal, a EPTI, do governo do estado. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A EPTI, empresa pernambucana de transporte coletivo intermunicipal do governo do estado, confirmou que a partir deste sábado, 24 de janeiro de 2026, a Autoviação Progresso vai assumir os serviços que eram de responsabilidade da rodoviária Logo Caruarense. A contratação é emergencial por 90 dias. Após este período, deve ser renovado o contrato ou realizada uma licitação para definir a operadora que terá uma contratação mais longa. Inicialmente, serão 20 ônibus disponibilizados para o atendimento. Como mostrou o Diário do Transporte, a rodoviária Logo Caruarense, pertencente ao ex-governador João Lira, pai da governadora Raquel Lira, anunciou o encerramento das atividades na última sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, em meio a denúncias de que operava veículos sem permissão, sem fiscalização e sem pagamento de taxas há mais de 3 anos. Há cerca de 3 anos, circulava sem realizar vistorias nos ônibus da frota, sendo que 50 coletivos não foram aprovados em verificações ao longo dos últimos 5 anos, parte deles com as licenças vencidas desde 2021. A empresa, sucessora da tradicional rodoviária caruarense, tinha cerca de 60 anos de atuação. Veja as histórias. Autoviação Progresso. A Autoviação Progresso é uma das empresas de ônibus em operação mais antigas do país. Foi fundada em 1932 em Garanhuns, interior de Pernambuco, por João Tude de Melo, que começou a trabalhar com 12 anos como carregador de bagagens e aos 18 já era motorista de caminhão. Logo tornou-se dono de uma oficina mecânica e a partir daí iniciou sua frota de caminhões. O primeiro nome da companhia foi Empresa João Tude de Melo Limitada. Em 1934 foi criada a primeira linha regular de ônibus do Nordeste brasileiro, ligando Garanhuns ao Recife, um trecho de 250 quilômetros, gastos em 15 horas de estradas de terra. Em 1940, João Tude ajudou a projetar o primeiro ônibus construído no país com motor interno e frente reta da América do Sul. E ainda nesse ano foram criadas as linhas Recife,
a Rio de Janeiro e Recife a São Paulo. A empresa cresceu ainda mais após o convite do então governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães, para que fosse transferida para o Recife. Em 1952, a empresa modificou a razão social para Autoviação Progresso Limitada. Caruarense. A rodoviária Caruarense foi fundada em novembro de 1959 por Abdias Venceslau da Silva, Edécio Francisco de Melo e José Vitor de Albuquerque. Anos depois, foi assumida por João Soares Lira Filho, que nasceu em 12 de maio de 1913 em Lagoa dos Gatos, a 45 quilômetros de Caruaru. Com 16 anos, em 1929, mudou-se para Caruaru, onde trabalhou como caixeiro de balcão, feirante, caminhoneiro e comerciante. Na vida como caminhoneiro, se apaixonou pelo ramo de transportes e a oportunidade surgiu ainda nos anos de 1960, quando se desfez de tudo e adquiriu a rodoviária caruarense. João Lira Filho investiu na empresa, que começou a ter várias rotas na região, operando ônibus urbanos e rodoviários. Paralelamente, João Lira Filho atuou na área política. Foi prefeito pela primeira vez em Caruaru em 1959 pela UDN. Depois voltou ao comando do Executivo Municipal entre 1973 e 1976. Foi também deputado por algumas vezes. Os negócios da família, entre os quais a empresa de ônibus, foram sucedidos pelos filhos João Lira Neto e Fernando Lira. João Lira Neto foi governador de 4 de abril de 2014 a 1º de janeiro de 2015, quando assumiu no lugar de Eduardo Campos, que se afastou para se candidatar à presidência da República. É pai de Raquel Lira, que assumiu o cargo de governadora de Pernambuco em 1º de janeiro de 2023. Fernando Soares Lira foi empresário, advogado e político brasileiro. Exerceu 6 mandatos como deputado federal por Pernambuco e foi ministro da Justiça entre 1985 e 1986, durante o governo de José Sarney. Nasceu em 8 de outubro de 1938 e faleceu em 14 de fevereiro de 2013. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, e é sobre a logo caruarense, pois a empresa sucessora já foi escolhida e no caso é o contrato emergencial e se trata da Autoviação Progresso, que vai assumir de forma emergencial as linhas que eram da rodoviária Logo Caruarense. E, no caso, ela começa a operar a partir de amanhã, no dia 24 de janeiro de 2026. E esta operação vai durar por 90 dias, até um novo contrato, no caso a renovação deste contrato emergencial, ou até mesmo a licitação pelas linhas que eram de responsabilidade da empresa rodoviária Logo Caruarense. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, pois eu creio que vai ter uma empresa
que vai atuar nas linhas que eram pertencentes à Logo Caruarense. E estou na torcida pela Autoviação Progresso, que eu sei que vai conseguir atender a população de Pernambuco nas linhas intermunicipais que eram de responsabilidade da Logo Caruarense. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.